A paz seja convosco. Vamos saudar o lindo casal que está entrando com seu filho, entendeu? Queremos louvar a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos na sua casa. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos guie, nos abençoe. Estamos trabalhando dentro da Escola Bíblica Dominical na busca da santidade. Começando hoje o tema da ajuda na batalha diária. Vamos iniciar lendo Romanos capítulo 6, verso 11. Romanos capítulo 6, verso 11. Assim também vós considerais os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. No tema de busca da santidade, mudança de reinos, nós vimos como Deus nos libertou da esfera do reino do pecado. A gente habitava num reino em que o pecado ele era não só abundante, mas ele era totalmente permitido. E através da nossa união com Cristo, na sua morte, nós saímos desse reino. João capítulo 8, verso 36. João capítulo 8, verso 36. Daniel. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, e aqui João, ele está trazendo a condição de você pode estar dentro do corpo, você pode estar dentro da igreja, você pode ter cara de crente, veste de crente, mas você pode ser que você vá para o inferno. Você foi batizado, você participa de cerimônias e você continua dentro da mesma vida. E aí o apóstolo João ele fala, se você porventura realmente foi liberto por Cristo, você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. Você está fora desse reino do pecado. O reino do pecado é o reino em que o rei é Satanás. E esse reinado de Satanás, ele vem desde o contexto de Adão e Eva e continua perdurando pelos dias de hoje. Nós éramos escravos do pecado, isso é uma coisa do passado. João 8,34. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E aí essa condição é a condição da iniquidade, que nós já explicamos que é a prática contínua do pecado, sem nenhum tipo de arrependimento, sem nenhum tipo de constrangimento no coração. Nós éramos escravos do pecado, mas com essa mudança de reinos nós não somos escravos mais do pecado. Nessa situação nós cometíamos pecado, cometer pecado era uma coisa que era normal. Você continua cometendo pecado, só que o que acontece é que você, pelo menos deveria, se constranger. Quando eu vejo que algo que eu fiz, que é realmente uma coisa que é uma afronta à vontade e os caminhos do Senhor, eu me entristeço. Eu fico chateado comigo mesmo e eu busco o arrependimento e a mudança de comportamento. Com essa vida de pecado, antes de Cristo, nós adquirimos hábitos pecaminosos. O que é um hábito? É a prática continuada de algo. Então, nós temos uma prática, por exemplo, de tomar café da manhã. Você está com fome? Não necessariamente. Nós acostumamos que a primeira coisa que você tem que fazer de manhã é acordar, escovar os seus dentes, fazer sua higiene e você tem que tomar café da manhã. Mas será que vocês têm fome realmente? Será que nós sabemos o que é ter fome? Ah, você tem que ter um descanso, que nem lá no México, naquela região lá, as pessoas têm a siesta. Então, depois do almoço, apesar de ser muito agradável, as pessoas elas deitam e dormem porque tudo fecha. Será que a pessoa precisa realmente dormir à tarde? E é aquilo que eu falo, será que a pessoa precisa realmente dormir 8, 10 horas, 12 horas?
Então a gente estabelece hábitos. Dentro da condição pecaminosa, a situação ela é a mesma. Você começa a cometer pecado, você vive no meio de pessoas que cometem pecado, e aquele pecado para as pessoas é comum e para você também passa a ser comum. Você começa a olhar a condição do homossexualismo, por exemplo, é uma condição em que nós olhamos para isso e parece que é normal. Está tudo certo, porque todo mundo faz. Isso acontece em relação ao automóvel, isso acontece a qualquer coisa. Você desenvolve hábitos pecaminosos, e a despeito de quão bons, entre aspas, você fosse, você continua cometendo esse pecado. Porque nós temos um estabelecimento de regras e padrões. O que é ser um crente? É ir na igreja? É usar uma roupa decente? É não fumar? É não beber? E aí você estabelece regras e modelos, e aí você acha que aquilo é o que vai te definir na sua salvação, ou se você é cristão, ou se você é salvo ou não. E Deus tem um parâmetro muito mais alto que isso. Então nós vivíamos num mundo em que o pecado ele era liberado. Nós tínhamos uma condição pecaminosa em que nós olhávamos para o lado e víamos as pessoas fazendo as mesmas coisas. E nós continuávamos fazendo, porque aquilo passa a ser o nosso padrão. Mas Jesus veio a este mundo pecador e tomou o meu lugar e o nosso lugar no Calvário. Um ser que não havia pecado, não tinha pecado nele em nenhum momento. Ele olha para mim e para você nessa condição ridícula. Então a gente tem visto muito, fora esquecendo a condição ideológica, política, a gente vê que a situação ela só piora. Pela primeira vez na história, bateu R$6 o dólar. Você não tem noção do que isso vai acontecer dentro do nosso mercado. Quando dentro das criptomoedas você está trabalhando e ela tem um topo, ela tem dificuldade de romper aquele topo. Então nós temos um topo histórico que estava no Bitcoin lá, de 70 mil dólares. E ele chegava perto e voltava, chegava perto e voltava. Quando rompe, ele vai embora. Bateu 99 mil dólares, um Bitcoin. Está querendo pensar em 100, então ele está agora tentando romper os 99. O que isso tem a ver com o nosso real? Tem a ver que agora que bateu 6, ele bate 7, ele bate 8, ele bate 9, vai embora. Isso quer dizer que o seu dinheiro ele vai valer cada vez menos. Isso quer dizer que dentro do reino espiritual, quando você se acostuma com uma coisa, você faz coisas piores e piores e piores. A condição de horário, vamos falar novamente sobre horário, entendeu? Em que apenas Menízia e Dona Sônia estavam aqui no horário. Na sequência chegou a Esther com o Carlos, e aí foram chegando as pessoas. Se você permitir que isso vire o padrão na sua vida, você vai estar chegando daqui a pouco 8h30, 9 horas, e ir embora, não tem problema, porque você acostuma. Você acostuma com aquilo, como a leitura da palavra, como a condição pecaminosa, os hábitos eles são sendo permitidos no nosso coração, e a gente vai achando que qualquer coisa é uma desculpa. E eu não sei da sua realidade, eu não sei o que aconteceu, mas quem tem que pesar é você, não sou eu. O que é que faz com que nós mudemos os nossos hábitos? Apenas novos ensinamentos e novos paradigmas, que é o que nós tentamos fazer aqui na escola dominical. Trazer um norte diferente para que você olhe para aquilo de uma maneira diferente. Jesus Cristo ele veio para mostrar que essa condição de viver num reino de pecado não é normal. Não é comum. Os fariseus já estavam acostumados. As pessoas achavam que era algo comum e normal. E nunca foi e nunca vai ser. A condição de que nós vivemos, o governo do amor em que tudo pode, isso não é normal. Essas guerras e rumores de guerras não é normal, não é comum. Nós vemos todo um conflito ocorrendo dentro do mundo, e você continua achando que o mundo está tudo normal. Jesus Cristo, há 2000 e poucos anos atrás, ele veio para mostrar para você que está errado. Ele morreu para o pecado, e através da nossa união com ele, nós devemos morrer também para o pecado. Não quer dizer que você vai passar a ser o santarrão, que ninguém vai encontrar nenhum tipo de problema na sua vida. Não existe isso.
Aqui eu já falo para vocês, sempre falo, aquele que é o mais pecador, o mais contaminado, o mais imundo aqui nessa igreja sou eu. E cada vez que eu olho no espelho, eu vejo mais coisa errada e mais pecado. E eu tenho que olhar de uma forma que isso me incomode. E não olhar e falar assim, está tudo certo. Não, não está tudo certo. Agora estamos livres do reino do pecado, já não somos mais escravos dele. E por que a gente continua voltando nas mesmas práticas? Isso é o ponto da reflexão. Você sabe que está errado e você continua fazendo as mesmas coisas. Que entendimento é esse? Que racionalidade é essa? A gente tem que saber pesar todas as coisas. Se você entende que você está num sobrepeso, você tem que fazer um regime, você tem que fazer mais exercício físico. Se você entende que você está precisando ascender dentro do campo profissional, faça cursos. Larga essa miserável desse Facebook, desse Instagram e vai dedicar tempo a estudar e crescer. Você tem que olhar para a vida como uma coisa que está passando e passando muito rápido. Eu tenho 57 anos. Outro dia, eu estava olhando a foto do amigo meu aqui, falei, o cara tá mal, Outro dia a gente estava lá na praia, Porto Seguro, achando que o mundo não vai acabar. Vai acabar. Essa semana foi uma semana, o começo dela foi bem complexa. Minha mamãe deve estar ouvindo aí. Minha mamãe está acima dos 80 anos e a gente sabe que dentro do ciclo de vida, ela vai ter de 5 a 10 anos de vida no máximo. E quando eu falo 10, ela até pula. E aí eu comentei com a minha irmã isso no telefone na segunda-feira. E a minha irmã falou, estou tentando falar com a mamãe desde cedo e ela não atende. Criou-se no meu coração e no coração da minha irmã uma expectativa negativa ruim. E aí ela falou assim, vou lá, ela está sem carro, ela andou mais ou menos daqui, daqui não está a minha casa, mas até o Pão de Açúcar, 15 minutos a pé, com o coração na boca, e eu do outro lado, meu coração doído, entendeu? Preocupado com a minha mamãe. E aí ela atendeu, minha irmã ligou e falou assim, olha, ela foi no mercado e esqueceu o celular. Mas a gente tem que entender que existem essas expectativas em todas as áreas. A gente tem que entender que a gente não é eterno. A nossa vida em comunhão, ela não é para sempre. As coisas, elas não são para sempre. E nós temos que olhar essa condição pecaminosa dessa forma. Ele, Jesus, morreu para o pecado e através da nossa união com Ele, nós temos também que morrer para o pecado. Agora estamos livres do reino do pecado, já não somos mais seus escravos, mas mesmo assim, a gente continua se colocando debaixo desse jugo. Temos de ter em conta esse fato e resistir ao pecado, para que ele não possa reinar no nosso corpo mortal. Efésios capítulo 6, verso 13. Pedro. Seis 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres princípio tudo, permanecer inabaláveis. Tomai toda a armadura de Deus. Leia a palavra, medite na palavra, estude a palavra e aplique na sua vida. Se apresente como um soldado pronto. Quando a gente vê aqueles filmes de bombeiro, quando toca a sirene, o cara pula de onde ele estiver e ele vai lá e coloca a roupa dele, coloca as suas indumentárias, vai correndo porque a coisa é emergencial. A palavra de Deus fala, toma a sua armadura. Nós estamos em tempos de guerra. Para que possais resistir no dia mau. Não acha que você com 10, com 15, com 20, com 30, com 40 anos não vai passar pelo dia mau. Vai passar. O dia mau ele pode ser a qualquer momento. Então eu vi o Nicolas passando ali com a vanzona, eu tenho certeza que ele não optou por vir pela van. Alguma coisa aconteceu com o carro para ele não vir. Optou por vir com a van? Mas não é o normal, entendeu? O correto era ele vir com o carro, porque gasta menos e tudo mais. Tá? Mas criando uma situação hipotética, ele passando ali com a van, eu entendi na minha cabeça que houve algum problema no carro. Ou seja, opções? E se não tivesse opções? Como lidar com isso? Agora meu exemplo, hein, cara? Pô, mas eu fico contente que não tenha problema no seu carro, né? Tá? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo o quê?
Terdes vencido tudo. Tudo o quê? Hã? As astutas malignas do diabo. Não é. Você ter vencido tudo o quê? Os seus desejos da sua carne. Você ter conseguido dominar a sua carne. Você fez tudo, você tomou posse dessa armadura. Você está vestido com ela. E você consegue dominar o seu ser. Coloca o pé na frente, atrás. Levanta os punhos. E se prepara, porque a luta ela é ferrenha. Na batalha por santidade, que foi o próximo tema depois de mudança de reino, nós vimos como o pecado ainda vive dentro de nós. Gálatas 5,17. Vânia, se conseguir, se não, Aisla. Gálatas, capítulo 5, verso 17. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E aí ele coloca milita, e aí a gente está muito mais como uma luta de gladiador, em que um está com o outro com a espada querendo cortar o pescoço do outro, do que uma coisa simples como uma briga simples, uma discussãozinha. Não é uma discussãozinha. Ele está falando que a carne, ela guerreia, ela briga, ela luta contra o espírito o tempo inteiro, todo o tempo, que é exatamente o texto que nós lemos de Efésios 6,13, vencido tudo, é a sua carne, dizendo não, você vai dormir mais, não, você vai comer mais, você vai se exercitar menos, você vai se ler menos, não há problema, não há dificuldade, dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Quando você é pego pela astuta ciladas do diabo também, quando você é pego, você não tem, ele não dá um fôlego para você se recompor. Quando a luta vem, não é assim, vem, aí você fala assim, chegou a luta, agora eu vou me preparar. Não, ela sai dando pancada em você. As meninas, em regra, não passam por isso. Mas os meninos, quando estão numa briga de rua, entendeu? O que você menos faz é dar espaço para o teu adversário se recuperar. A ideia é, você se prepara e a partir do momento que você deu o primeiro tapa, o primeiro soco, você dá um atrás do outro até que a pessoa esteja no chão. É exatamente isso que funciona, como funciona as nossas vidas. Você está com saúde? Mantenha a sua saúde. Faça exames regulares. Se alimente bem. Durma o suficiente. Você está com problemas financeiros? Organize a sua vida financeira. Procure novas fontes de renda. Não sai dessa ideia que você tem que trabalhar numa coisa pelo resto da sua vida, naquilo lá. E se você não tiver naquilo, você morre. Tenha 2, 3, 4 fontes de renda. Pequenas, não importa. Tenha. Espiritualmente. Você tem que estar preparado quando a luta e dificuldade vier em todas as esferas. Se você não tiver, Satanás, a luta, a sua carne, vai te dar um uppercut, vai te dar um soco de baixo para cima, você vai ficar chegado no chão um tempão. E se você acha que você vai ficar choramingando no chão, vai resolver alguma coisa? Não vai. Ele vai continuar te chutando para você não levantar. Tem um livro muito interessante que fala assim, confiando em Deus, quando a vida lhe golpeia, aflige e fere. E a vida faz isso comigo e faz com você. E ela nos golpeia. Como sair disso? Apenas confiando em Deus, não há outra forma. Em a batalha por santidade, nós vimos como o pecado ainda vive dentro de nós, travando a sua luta de guerrilha, através dos desejos perversos e do engano da nossa mente. Guerrilha. Quando você vê guerras, como do Vietnã, Camboja e outras, em que um país muito forte ele chega no país, como o caso, por exemplo, lá de Israel, e com o Hezbollah, com aquele povo todo lá, a gente vê que esse povo ele não sai para um confronto direto. Se você sair para um confronto direto com um revólver e o cara tiver com uma metralhadora, ele te mata.
Então você tem que usar de estratégias. E aí a gente vê nos filmes do Vietnã, os Estados Unidos ele entra numa guerra que ele não guerreia com ninguém, mas ele participa da guerra de todo mundo. E ele estava lá naquela guerra, mandou os soldados dele lá, todo poderoso, todo negócio. Os caras viram que eles não podiam enfrentar. O que eles fizeram? Eles começaram a se esconder. Eles criavam estratégias psicológicas que podem não ter permitido que eles ganhassem a guerra do Vietnã lá atrás, mas que até hoje tem pessoas com traumas psicológicos, são gerações que são influenciadas pela estratégia de guerrilha lá. Por que eu estou falando isso? Porque é exatamente o que o Espírito Santo e Satanás acontece. Satanás ele sabe que ele não pode vencer a Deus. Ele sabe que lá em Apocalipse já está determinado que ele vai ser destruído, que ele vai ficar aprisionado, que ele vai ficar acorrentado e depois ele vai padecer no Geena, que não é nem o inferno, é pior do que o inferno. Então ele sabe que ele não pode. O que ele faz? Guerrilha. Ele fica escondido num filme, ele fica escondido num álcool, ele fica escondido num fumo, ele fica escondido numa pornografia, numa mentira, ele fica escondidinho ali. Quando ele pode criar qualquer tipo de problema, ele cria. E ele sabe que o alvo dele não é Nicolas, o alvo dele é o Joaquim. Ele sabe que o Nicolas ele já está formado, pode até dar os tropeços dele, mas ele está preocupado com o Joaquim. Ele está preocupado com a Heloísa. O que é que eu posso fazer para danificar a vida da Heloísa? Aí ele pega e trabalha com a vida de guerrilha na vida do Felipe e da Rayane, para que eles se preocupem com as coisas temporais, não se preocupem com as coisas eternas. Eu não estou falando deles, não tem nenhum problema com eles, essa é apenas um exemplo. Tá? E aí o que acontece? Eles deixam de cuidar de alguma maneira da Heloísa, e a Heloísa ela vai contaminada, como a Júlia vai contaminada, como qualquer um vai contaminado. Tudo é muito lindinho e maravilhoso. Ai, minha filhinha, entendeu? Tem 3 aninhos e ela tem um namoradinho, ela anda de mãozinha dada. Que coisinha linda. Linda, é? Linda. A batalha da santidade, nós vimos que o pecado ainda vive dentro de nós. Talvez pareça que qualquer esperança de santidade apresentada em mudança de reinos foi efetivamente retirada em a batalha por santidade. Pastor, o que adianta eu mudar de reino e eu continuar nessa mesma vida? Que vantagem que há? Que vantagem há em eu ouvir dizer que a guerra com o pecado foi ganha por Cristo em sua morte na cruz, se eu continuo sofrendo os reveses das condições, das minhas opções, das minhas decisões pecaminosas? Para experimentar a santidade prática diária, temos de aceitar o fato de que Deus, na sua infinita sabedoria, achou por bem permitir essa batalha diária com o pecado íntimo. Quem permitiu foi Deus. Ele permite que você não acomode. Ele permite que você continue preocupado com as coisas por vir. Será que se eu permitir isso, permitir aquilo outro? A minha filha, ela está com 19 anos. Ixi, agora acabou, não deu um light. É porque tem o 18 dos meninos lá. E ela já está dirigindo há uns 6 meses, mais ou menos. Toda vez que ela sai, meu coração, ele fica parado. Não é porque ela não sabe dirigir. É simplesmente porque ela vai continuar sendo a criança como a Heloísa é para a Rayane. Qualquer coisa que ela estiver fora do meu alcance, eu fico preocupado porque eu não posso interagir, não posso fazer nada. Essa é uma coisa que é paterna. Paterna no sentido de paternidade, mãe, maternidade e paternidade. Em que as crianças e os jovens só vão ver isso, saber isso, se passarem por isso. Eles não entendem quando há um tipo de controle, há algum tipo de dureza de coração, porque eles não entendem o que é isso. Da mesma maneira em que Deus, ele sabe que se ele permitir que a gente continue fazendo o que nós estamos fazendo, sem nenhum tipo de revés, a gente acomoda. A gente não se cuida mais. É um dos grandes problemas dentro do casamento.
Casamento, o homem se perfuma, a mulher se ajeita e depois que casa fica aquele relaxo, entendeu? Aquelas camisetas de político, entendeu? E aquela coisa, não escova dente, aquele negócio horrível, entendeu? Porque passou o período da conquista e parece que está tudo certo. Com Cristo a gente tem que tomar o mesmo cuidado, a gente tem que continuar se higienizando, tem que continuar cuidando desse amor, dando a importância, falando eu te amo. Hoje você começa o mês de dezembro, você porventura, você pelo menos agradeceu pelo mês de novembro que se passou, você lembrou de todos os livramentos que passou, o mês de dezembro está aí, o que vai acontecer nesse mês de dezembro? Nós temos mais esse domingo e mais 2, eu e Rosângela e Luiz vamos tirar os nossos 10 dias de descanso, nós vamos ficar 2 semanas fora, vão ser 2 semanas sem culto, e a gente vai voltar para o culto do fim do ano que a gente faz sempre. Mas o que é que dezembro reserva para mim e para você? Você vai continuar fazendo as mesmas coisas? Você vai procurar ter algum tipo de mudança nesse mês de dezembro já? Ou você vai jogar para janeiro? Ah não, no mês ano que vem eu vou tentar fazer alguma coisa? Para experimentar santidade prática e diária, temos de aceitar o fato de que Deus, na sua infinita sabedoria, achou por bem permitir essa batalha diária com o pecado íntimo. Mas Deus não nos deixa sozinhos nesse combate. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas quem é fiel... Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Oh, glória! O problema é o diabo aí? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O problema é o nosso relacionamento. São as pessoas com quem nós interagimos. Algumas vezes dentro de casa, fora de casa também. O problema não é o diabo. O problema é a nossa carne. É o relacionamento humano. E ele sabe da fragilidade do nosso ser. E com essa fragilidade ele fala: eu não deixo você sozinho. Eu vou estar com você. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, ele é fiel. Fiel ao quê? A palavra dele. A palavra dele foi declarada sobre salvação sobre a sua vida. Então ele não vai deixar que você se perca. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Suportar porque você está com toda a armadura espiritual. Havendo vestido toda a armadura espiritual, estejais prontos, está aqui, para que possais suportar. Você acha que na hora da batalha vai dar tempo de você pegar a espada? Vai dar tempo de você pegar o capacete? Quando eu e Rosângela trabalhávamos em batalha espiritual, as pessoas falavam assim: vamos fazer uma visita para o fulano, vamos fazer uma visita lá para a Armenísia. Lá o clima está pesado. Vamos fazer um jejum? Vamos nos preparar. Você acha que funciona assim? Talvez uma vez ou outra isso aconteça. Se você soubesse que o ladrão ele iria invadir a sua casa, você estaria aqui? Não. Você estaria ali a postos para tentar impedir que ele entrasse. O inimigo, ele é assim. O inimigo, ele age como um ser que fica escondido, sabe das suas fragilidades, e no momento em que você pegou a espada e colocou do lado, hoje eu não vou ler, ele fala: é agora. É como um lutador. Ele fica procurando ali e fica estudando. Ele fica só olhando para o seu adversário, procurando uma oportunidade para ele dar um soco certeiro. Ele não vai ficar dando soco à vontade ali, porque ele vai se desgastar. Então ele procura a hora de dar o golpe certeiro.
Satanás ele faz a mesma coisa. Você acha que está tudo bem, você acha que está tudo certo, aí ele age. E ele não age de uma maneira diferente do que você já sabe. E por você já conhecer esse modo de agir, você acha que não tem problema nenhum, que você vai conseguir vencer, e é a hora que você toma a rasteira. Precisamente como Ele, Deus, nos livrou do reino do pecado, também tomou todas as providências para que nós ganhássemos os conflitos diários contra o pecado, desde que você esteja com a sua armadura espiritual vestida, desde que você esteja preparado. Ele não vai permitir que você chegue ao ponto de negá-lo. Finalmente você abandone o caminho, mas Ele vai permitir que você gema, que você chore lágrimas de sangue. Foi o que aconteceu com Cristo. O maior fardo, o maior peso sobre a vida do Messias não foi a cruz do Calvário, foi a expectativa de ele estar longe do seu Criador, expresso pelas palavras: Deus meu, por que desamparaste? Chicotada, cravo de espinhos, bofetada. Ele não estava preocupado com isso, mas é exatamente com isso que a gente se preocupa. Jesus Cristo sabia do eterno, mas naquele momento em que ele não consegue olhar a figura do Pai eterno, ele fica apavorado. Entra dúvida no coração dele, ou tristeza, mesmo sabendo todo o desfecho. Precisamente como nos livrou do reino do pecado, também tomou todas as providências para que ganhássemos os conflitos diários contra o pecado. Romanos 6,11 de novo, por gentileza. Romanos, capítulo 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Aleluia. Precisamente nos livrou do reino do pecado, também tomou todas as providências para que ganhássemos os conflitos. Isso leva-nos ao segundo ponto em Romanos 6,11 que o Nicolas leu. Devemos ter em conta e manter perante nós. Nós não só estamos mortos para o pecado, como vimos em mudança de reinos, estamos também vivos para Deus. Não fomos só libertos do domínio das trevas, mas também fomos introduzidos no reino de Cristo. Paulo disse que nós nos tornamos escravos de outra forma. Romanos capítulo 6, 18. O Alice, por gentileza. E, uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Você estava no pecado, não tinha condição nenhuma de se libertar. Deus, Ele libertou você do pecado, e não só te libertou, mas te inseriu como servo de justiça. Por que isso? Porque lá no Evangelho de Mateus diz que, se a pessoa está com o pecado, aquele demônio que está agindo lá, ele sai dele, ele anda por locais diversos, longínquos, e ele não acha onde habitar. E ele fala: vou ver se a minha antiga habitação ela está preparada, se ele está com a armadura espiritual, se ele está lendo, se ele está orando, se ele está congregando, se ele está buscando ser uma vida cristã. Se ele não encontra nenhum tipo de resistência, o que ele faz? Ele entra e traz 6 piores. É assim que age. Como que você imagina um ladrão que vai roubar um carro? Ele tem 2 carros. Um está piscando a luzinha do alarme e o outro não está piscando nada. Você acha que ele vai aonde? Um está com trava e o outro não está. Ele vai em qual? Então, a ação do ladrão, ela é a mesma de Satanás, que é o instrutor maior dele. Então, nós temos que aparentar cada vez mais fortes. Tem umas formas de agir com animais que, se você se impuser,
o animal, ele se afasta. Quando a gente vê o gato, que ele está brigando o gato, o que o gato faz? Ele levanta a coluna para ele parecer maior do que ele é. Você não tem que crescer fisicamente, mas você pode crescer espiritualmente. Se Satanás, ele vai querer atacar um filho dele, de Deus, e ele vê um filho mais fraco e um mais forte, ele vai em qual? Se você não guarda a sua casa, ele vai fazer o que com a sua casa? Ele vai atrapalhar, ele vai atacar, ele vai trazer discórdia. Mudança de reinos, também nós não só estamos mortos para o pecado, como vimos em mudança de reinos, que estamos vivos para Deus. Não fomos só libertos do domínio das trevas, mas também fomos introduzidos no reino de Cristo. Paulo diz que nós nos tornamos escravos da justiça. Você mudou de time. Você estava no time perdedor, e você passou para o time ganhador. Só que Deus não deixa você no estado de neutralidade, que é o quê? Um dia eu sou crente, outro dia eu não sou. Gostar de ficar em cima do muro. Aquele que está em cima do muro, ele não arranja confusão com ninguém, somente com Deus. Mateus capítulo 5, verso 37. A tua palavra seja sim, sim, não, não. Você é cristão? Viva como cristão. Se você tem o Espírito, ande no Espírito. Se você é cristão, haja como cristão. Permita que as pessoas vejam você como cristão. Você não precisa arranjar confusão com ninguém. Você não precisa brigar com ninguém. Só a sua presença já traz constrangimento e inibição para as pessoas. Se você está num ambiente em que é um ambiente de pornografia, não fique nele. A sua ausência vai fazer com que as pessoas entendam que há algo errado. Se você está num ambiente em que as pessoas estão alcoolizadas, o seu não beber vai mostrar para as pessoas que há algo de errado. Vai levar as pessoas no mínimo a pensar, porque as pessoas vão ficar incomodadas, que é o contexto da homossexualidade. Não basta eles viverem. Gente, teve homossexualidade desde o começo. Não é algo de agora. Mas as pessoas cada vez mais, elas querem se sentir bem. E elas querem se sentir bem como? Vendo o mesmo padrão em outras pessoas. A pessoa não está satisfeita em ver ela está formando a família dela lá, homossexual, inclusive com adoção de filho, não vamos entrar nesse questionamento. Ela está preocupada em você ser uma família heterossexual e estar segundo os padrões de Deus. É isso que as pessoas estão incomodadas. Deus não nos deixa suspensos num estado de neutralidade. Ele nos liberta do reino do pecado para o reino do seu Filho. Qual que é o sentido? Qual que é o sentido de estar vivo para Deus? O que significa você ser filho? Você já parou para pensar dentro da sua vida? O que é que identifica um filho? E dessa forma você pensar se você está dentro desse padrão. Porque o primeiro padrão que tem que ser estabelecido é por você. Você tem que olhar para os padrões morais e falar, será que eu estou dentro desse padrão moral? E aí depois você começa a elevar esse padrão para o padrão das Escrituras, que é um padrão extremamente alto. O que é ser filho de Deus? O que é estar nos caminhos do Senhor? Qual é o sentido de se estar vivo para Deus? Em que isso, essa busca, esse entendimento, se determinar padrões, ele me ele me ajuda na busca da santidade. Porque qualquer problema que você tenha na vida, você tem que fazer algum tipo de gerenciamento. Independente se você fez administração de empresas ou não. Eu estou gripado, eu vou ao hospital? Será que é necessário que eu vá ao hospital? Será que apenas um medicamento eu resolvo isso? Será que é uma coisa séria demais? São gerenciamentos. Será que o meu negócio ele é próspero? Está valendo a pena? Será que eu estou fazendo o que é o ideal para que a minha família cresça? Eu estou exercendo o meu papel de sacerdote? E cada um tem que ter esse tipo de pensamento.
Tem um vídeo muito interessante que está passando na China, que é assim, coloca-se, passando para os alunos da China, coloca-se uma aluna, uma moça, né, da idade da Luísa, um pouco mais nova, sentada numa cadeira e chega uma pessoa com um livro e com um celular. E a pessoa é sem som, e a pessoa faz assim. E ela pega um celular. E ela, o tempo inteiro, no celular. E em vez de estudar, ela empurra o livro e ela quer o celular. E ela está acordada com o celular. E ela está dormindo com o celular. E o tempo vai passando. E aí mostra aquela menina, entendeu? Ficando maior. E ela começando a trabalhar e mostra o trabalho que ela tinha, um trabalho exaustivo. E o cara foi lá e entregou 2 notinhas para ela. E ela coloca a mão na cabeça e fala, não dá para viver desse jeito. E aí logo depois mostra uma segunda cena com a mesma menina, mostrando o celular e o livro. E a pessoa escolhe o livro. E ela começa a estudar. Começa a se dedicar. E aí todo o desenrolar, ele é totalmente diferente. E aí ela se forma na faculdade. E ela consegue um grande emprego. E ela consegue um recurso financeiro muito maior do que aquele. Isso funciona para a vida profissional, como também funciona para a tua vida espiritual. O que você tem feito com o seu tempo? Facilmente você pode abrir no secreto do seu banheiro ou em qualquer lugar, abre o teu celular em configurações e veja quanto tempo você gasta em mídias sociais, quanto tempo você perde vendo séries de televisão, quanto tempo você perde. Não investe, perde. Saiba que isso vai dar consequências para você. Menos no banheiro. Banheiro no lugar de celular. Porque depois que você limpou, entendeu? Você esquece, você já pega o celularzinho e depois você coloca na cara, entendeu? E aí os germes, eles passam do teu rosto para lá e aquela bagunça toda. O que você tem feito? Para finalizar, qual é o sentido de você estar vivo diante de Deus? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos Teu nome. Agradecemos pela Tua graça e pelo Teu amor. Quero pedir, Pai querido, que o Senhor possa nos despertar cada vez mais para o entendimento de que nós não somos filhos ou estamos vivos apenas dentro de um sentido, Pai, social, mas que nós temos funções espirituais a serem cumpridas. Que nós possamos nos alinhar ao Teu querer e à Tua vontade. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.